Olá pessoal, PC Concursos, tudo bem? A aula de hoje, o tema é alimentos. Vamos tratar então sobre o que são esses alimentos, esses tão propalados alimentos, que eu receio de muita gente. Quem nunca ouviu falar que a única coisa que dá prisão nesse país é não pagar pensão alimentícia? Exageros à parte, não deixa de ser verdade o fato de que não pagar pensão alimentícia gera prisão civil, como nós veremos daqui a pouco. O grande desafio já dos alimentos é conceituá-lo, é pretender invocar o que são esses alimentos na sua plenitude. Quando nós pensamos em alimentos, é claro que a gente não está falando apenas de comida. Alimentos envolve tudo aquilo que seja necessário para o indivíduo se sustentar com uma certa dignidade. Eu costumo usar como conceito de alimentos o que está previsto no artigo 7º, inciso 4º da Constituição Federal, quando ali fala de salário mínimo. Ali, até de forma utópica, está dito que o salário mínimo deve ser unificado em rede nacional, em âmbito nacional, como forma de dar atendimento à saúde, à educação, a transporte, à moradia, a lazer, para si e para sua família. Os alimentos para si são isso: saúde, educação, alimentação, transporte, moradia e lazer. Tudo que for possível custear alguém, mantendo-o, nisso se encontra o conceito do que seja alimentos. E a doutrina hoje costuma fazer uma diferença entre dever alimentar e obrigação alimentar. É uma diferença técnica, muito acadêmica, e que eventualmente vocês poderão encontrar isso indagado em alguma prova, em algum concurso. O dever alimentar é o que eu tenho em relação aos filhos menores que eu tenho. Eu tenho uma filhinha de 5 anos, a Marina. Eu tenho dever alimentar para com ela. Quando a Marina obtiver 18 anos, quando ela chegar aos 18 anos e se tornar maior, cessa o meu dever alimentar. No entanto, pode ser que ela esteja em idade universitária. Espero que esteja em idade universitária. E então o meu dever alimentar agora será chamado de obrigação alimentar. Portanto, a obrigação alimentar é aquela devida aos maiores. É aquela que eu devo ao meu pai, se ele precisar, ao meu irmão maior, se ele precisar, e à minha filha maior, se ela estiver durante um período educacional. Os alimentos estão previstos no artigo 1694 do Código Civil e ali textualmente fala que esses alimentos devem ser de modo tal a manter padrões de educação e social do indivíduo. Social. Então vamos imaginar que um casal está se divorciando. E esse casal, ao se divorciar, um dos principais pontos, os principais tópicos, a principal polêmica será que valor é devido ou que valor não é devido aos filhos. Muito bem. Ao se quantificar o valor devido aos filhos, a gente tem que levar em consideração o padrão social que essa criança tinha. Essa criança, enquanto o casal estava casado, fazia aula de inglês, aula de menina fazia balé, moleque fazia futebol, tinha previdência privada, faziam viagens regulares, eles estudam em escola particular. Nessa escola particular tem várias festinhas de aniversário, eles têm que ter gastos com presentes para os amiguinhos. Eles têm que fazer excursões, eles frequentam ambientes diferentes. Tudo isso tem que ser mantido. Isso é o padrão social que, em tese, tem que ser mantido se houver condição de pagamento, evidentemente, como mais à frente também a gente vai tratar. Quem deve pagar alimentos? Devem pagar os alimentos os parentes, os cônjuges e companheiros. Parentes até o 2º grau. Ascendentes e descendentes devem-se mutuamente alimentos. Eu posso pedir alimentos para o meu pai, e meu pai pode pedir para mim, e até os irmãos. Esses são quem devem pagar. E também cônjuges e companheiros. Quem deve receber? Por extensão, os parentes até o 2º grau, os cônjuges, os companheiros e o nascituro. E o nascituro, a mulher grávida pode pedir os chamados alimentos gravídicos para o suposto pai. Lembram que em aulas passadas nós estudamos sobre a presunção de paternidade? Eu estou casado, minha mulher está grávida de 3 meses, dela eu me divorcio, separei-me, deixando ela grávida. Presume-se que seja o pai da criança. E se presume que eu seja o pai, eu sou obrigado a custear pensão alimentícia desde o ventre materno. São os chamados alimentos gravídicos, que embora a lei diga que são devidos à mãe gestante, ao meu ver, eles são devidos verdadeiramente ao nascituro, àquele que está por nascer. Padrastos são obrigados a pagar pensão alimentícia? Resposta de plano, não.
Padrasto é parente por afinidade. Parente por afinidade não paga pensão alimentícia. Parente por afinidade é o sogro, a sogra, o cunhado e o padrasto. Não, e o enteado, evidentemente. Esses não pagam pensão alimentícia. Porém, já há decisões em sentido diferente. Isoladas, é bem verdade, mas decisões que nos levam à reflexão. Num caso pitoresco foi assim. A moça tinha uma menininha, pequenininha, e passou a viver com um cara. E o cara teve uma relação muito bacana com a criança, criou vínculo com a criança, criou aquela socioafetividade. E eles se divorciaram então, separaram-se. E ele entrou com uma ação dizendo: senhor juiz, eu quero ter direito de visita da menina, porque eu gosto muito da menina e quero visitá-la. A menina: então tá bom. Vai me visitar, mas agora você vai me pagar a pensão. Quem tem o bônus tem um ônus. E naquele caso específico, o juiz condenou aquele padrasto ao pagamento de pensão. Decisão isolada que não reverbera na jurisprudência. Como também não reverbera na jurisprudência a tentativa de uma decisão no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, cujo voto foi lavrado pela Maria Berenice Dias, a desembargadora da época, determinando que o tio pagasse pensão alimentícia para o sobrinho. Não existe essa perspectiva no Código Civil. Os alimentos se encerram e acabam entre irmãos. Irmãos, como visto na aula passada, parentes de segundo grau, tios e sobrinhos de terceiro grau. Eles não são obrigados a pagar pensão alimentícia um para o outro. Classificação dos alimentos. Os alimentos serão considerados naturais ou necessários aqueles que têm um alcance limitado. Como assim alcance limitado? São esses que englobam apenas comida, bebida, vestuário, educação, transporte, as coisas básicas para a vida. Já os chamados alimentos civis ou côngruos incluem-se esse e todos os outros para a manutenção da vida social. Aí é manicure, o pedicure, aí é a massagem, a drenagem, aí é a aula de inglês, aula de balé, aula de piano, aula de violão. São aqueles supérfluos. Os alimentos civis ou côngruos, neles se incluem os supérfluos, ao passo que nos alimentos naturais ou necessários, inclui-se somente o básico para a sobrevivência. Uma outra, aliás, isso é importante pelo seguinte: no artigo 1694, parágrafo 2º, esse artigo 1694 declara o seguinte: no caso de culpa de quem pede os alimentos serão devidos apenas de alcance limitado. Isso reverbera até no sentido: vamos imaginar que a mulher tenha traído o marido e por conta disso tenha havido o divórcio. Ela é culpada ao fim do matrimônio, mas mesmo assim ela pode ter direito a alimentos. Alimentos necessários, mais alimentos. O menino não trabalha porque ele não tem condição de trabalho, mas ele pode pedir pensão alimentícia para o seu pai, e se o pai demonstrar que ele tem condição de trabalhar e não conseguiu, os alimentos serão de alcance limitado. Essa classificação, então, ela tem importância em razão desse disposto aqui no artigo 1694, parágrafo 2º. E do ponto de vista processual, a classificação se dá dessas três modalidades. Os alimentos provisórios são os alimentos liminares, alimentos havidos em caráter liminar. Ao se propor uma ação de alimentos, o juiz já fixa liminarmente o valor dos alimentos. Entrei com uma ação demonstrando que eu sou filho daquele suposto pai, com base na certidão de nascimento, Nem mais suposto pai agora é uma paternidade certa, evidentemente. Senhor juiz, sou filho daquele senhor, está aqui a certidão de nascimento. Ele tem condição de me pagar alimentos e não me paga. O juiz já na liminar vai fixar um valor de alimentos. Esses valores fixados liminarmente são chamados de provisórios. Os alimentos provisórios. Na sentença, o juiz fixa os definitivos. Qual é o valor fixo a ser pago? Lembrando que esse valor pode variar para sempre, a qualquer momento pode ser alterado, se modificarem as circunstâncias. Daqui a pouquinho a gente vai falar das condições dos alimentos e essa variabilidade será tratada novamente. Há também os chamados alimentos provisionais, típica tutela cautelar. Típica tutela cautelar. A mulher vai se divorciar do marido e está desprovida de todo o patrimônio, não tem renda suficiente, não consegue se manter porque ela era do lar ou porque ela está afastada dos negócios, ao passo que o marido concentrou todo o patrimônio consigo e é ele quem usa desse patrimônio e ele quem tem renda.
Portanto, ela pode fazer um pedido de alimentos provisionais, alimentos também chamados ad litem ou expensas litem, basicamente sobre o seguinte argumento: senhor juiz, lá no divórcio eu vou ter a divisão do meu patrimônio, talvez haja fixação de alimentos em meu favor, talvez não. Enfim, lá eu vou conseguir ter fôlego financeiro, mas até chegar lá eu preciso sobreviver. E para sobreviver eu quero que ele me pague uma pensão alimentícia. Esses alimentos chamados de provisionais são os alimentos destinados à manutenção de alguém enquanto perdura um processo. Uma terceira classificação ainda leva em conta os alimentos próprios e os impróprios. Os alimentos próprios têm esse nome quando são prestados in natura. O que o meu filho precisa? Plano de saúde? Eu pago. Ele precisa de escola? Eu pago. Precisa de transporte? Eu pago. Eu não dou o dinheiro para o pagamento, mas eu presto o alimento dessa forma, inclusive na minha própria casa. Ele quer comer? Vai comer em casa. Ele quer dormir? Dorme em casa. Os alimentos impróprios, ou o nome impróprio, que apesar do nome é a regra, são os pagos em quantia em dinheiro. São os pagos através de pensão. Quanto é que você precisa para viver? R$ 3.500? Então está aqui o dinheiro. Isso é o pensionamento impróprio dos alimentos. Na sequência, nós vamos ter os requisitos para os alimentos. E esses 3 requisitos aqui têm que se fazer presentes simultaneamente de forma concomitante. A capacidade financeira de quem paga, a necessidade de quem pede e a variabilidade desses alimentos. Olha só, gente. De nada adianta entrar com uma ação na justiça dizendo: juiz, eu preciso que meu pai me pague R$5.000 por mês de alimentos, se ele ganha R$1.000 por mês. O ponto de equilíbrio desses alimentos, que não necessariamente é o famigerado 1/3 do ganho das pessoas, esse 1/3, ele veio de uma fórmula cabalística que dizia o seguinte: vamos imaginar que alguém tem um salário enquanto esteja casado. Ele gastaria 1/3 com ele do seu salário, 1/3 com a sua esposa e 1/3 com seus filhos. Então são esse 1/3 aqui que deveria ser pago a título de pensão alimentícia. Isso é uma criação da jurisprudência de uma zona de conforto. Não necessariamente eu tenho que pagar 1/3 para o meu filho. Vamos imaginar que eu ganhe R$300.000 por mês. Por que eu tenho que dar R$100.000 para o meu filho? Onde é que ele vai gastar esses R$100.000? Qual é a necessidade dele desses R$100.000? Uma vez, no entanto, eu fiz uma divisão de um patrimônio, uma senhora de 80 anos que se divorciava com um senhor de 82 anos depois de 62 anos de casado, em razão de traição dele. Naquele caso específico, a gente conseguiu uma pensão alimentícia de 50% para ela e 50% para ele. Haja vista que as situações eram diferentes, a peculiaridade era diferente. Esse número de 1/3 aqui, isso é uma construção de jurisprudência, mas que não pode ser levado em tons absolutos. E a verdade é o seguinte, né? Quando nós estamos, na maioria das vezes, discutindo alimentos, nós estamos dividindo miséria. E aí fica fácil fazer a conta por esse 1/3. Um salário mínimo hoje é de R$ 977, vamos arredondá-lo para R$1.000. Imaginemos que alguém com R$1.000 tem que pagar uma pensão alimentícia para 3 filhos. Dentro dessa conta, ele vai ficar com R$330. Talvez ele tenha que pensionar 330 para a ex-mulher, senão ele fica com esse valor, logo R$660. E ele vai pagar então R$330 para dividir com 3 filhos, cada um ganhando R$110 por mês. É quase a zona de pobreza. É quase a zona de pobreza. Segundo a ONU, estarão na zona de pobreza quem ganha algo em torno de $2 por dia. Esses aqui estarão ganhando um pouquinho mais do que isso. Aliás, zona de pobreza nada, zona de miséria. A ONU recomenda isso como zona de miséria. Enfim, tem que ser demonstrada a necessidade de quem pede. Juiz, eu tenho 20 anos, estou fazendo uma faculdade de medicina, custa R$7.000 por mês. Preciso disso, daquilo, está aqui documentado. Minha pensão é de R$12.000 por mês. Meu pai ganha 60. Minha mãe ganha 40. Proporcionalmente, ambos vão ter que contribuir para o meu sustento. Proporcionalmente. As mulheres também têm que pagar a pensão alimentícia para os seus filhos. Evidentemente que terão que pagá-los, dentro de proporções. E essas proporções são esse ponto de equilíbrio. É a capacidade de quem paga e a necessidade de quem pede. E se houver modificação nisso, varia o valor. Hoje eu fixei uma pensão alimentícia, eu ganho 10 por mês e vou pagar R$3.000 para a Marina, por exemplo. Amanhã eu estou desempregado. Não aguento mais pagar os 3.000. Vamos ter que rever os valores. A qualquer momento, a sentença de alimentos pode ser revista.
Os alimentos têm essas características muito claras. Os alimentos são uma obrigação muito peculiar, muito própria, diferente das demais, gera uma responsabilização diferente. É a única forma de dívida que, por exemplo, gera uma responsabilidade pessoal e não patrimonial. Se eu te devo alguma coisa, o máximo que você pode fazer é tentar tomar o meu patrimônio através de um regular processo de execução, penhorando o meu patrimônio. Agora, se eu te devo pensão e não pagar, você, além de poder tomar o meu salário, ainda pode tomar o meu bem de família e, eventualmente, me mandar preso. Por conta disso, é que é importante estudar as características desses alimentos. A primeira característica, os alimentos são futuros. Eles são prestados sempre pensando na manutenção do indivíduo de forma futura. E por serem futuros, eles têm que ser pagos dentro de proporcionalidades, dentro de periodicidades. Se alguém pagou os alimentos de uma vez, te entreguei lá 100 mil reais. Se vira, você gastou 100 mil reais, você vai poder me pedir pensão alimentícia de novo. Haja vista que esses alimentos são futuros, eles têm que ser pagos de forma periódica. Não precisa ser mensal. Usualmente, preferível mensal, porque as pessoas recebem mensalmente. Pode ser em safra, pode ser bimestral, trimestral, na semana, enfim, cada um decide, cada um sabe como lhe aperta o bolso, mas tem de ser periódico. Sob pena de você fazer um pagamento de uma única vez, gastar todo aquele dinheiro e ter que pagar a pensão de novo. Os alimentos também são pessoais e intransferíveis. Uma vez uma mulher disse assim para mim, Oswaldo, eu não preciso da pensão do meu filho, mas eu quero porque vou pegar todo o dinheiro e vou mandar para a Santa Casa. Não pode. O valor de pensão tem que ser usado com o próprio alimentando. Não pode ser transferido para terceiros, não pode ser cedido para terceiros. É pessoal e intransferível. E também irrenunciável. Não podemos renunciar dos alimentos, não podemos abrir mão dos alimentos, porque em última análise estaremos abrindo mão da nossa própria dignidade. Porém, esses alimentos aqui têm que ser pensados pelo duplo viés. Existem os alimentos do parentesco e os alimentos da conjugalidade. Esses aqui são irrenunciáveis. O filho não pode renunciar aos alimentos do pai e o pai não pode renunciar aos alimentos do filho. Mas esses daqui, apesar do texto de lei, o 1708 do Código Civil, dizer textualmente que os alimentos são irrenunciáveis, a jurisprudência tem que ter entendido que a mulher pode renunciar à pensão alimentícia em relação ao marido e o marido pode renunciar à pensão alimentícia em relação à mulher. Também são imprescritíveis. Não se perdem com o tempo. Eu posso pleitear ação de alimentos ou pedido de alimentos a qualquer momento. Porém, uma vez fixados os valores de alimentos, só posso cobrar os 2 últimos anos em atraso. Isso está no artigo 206, parágrafo 2º do Código Civil. Olha só, eu tenho 30 anos. Posso pedir pensão alimentícia para o meu pai? Em tese posso, desde que dele eu necessite. Porque estou doente, porque estou acamado, porque estou tetraplégico, porque tenho alguma necessidade. Tenho 40 anos, o meu pai tem 70 anos, ele pode pedir pensão alimentícia para mim. Não existe idade para se pedir pensão alimentícia, para prestações alimentares. Porém, uma vez fixadas essas prestações alimentares, elas poderão ser cobradas no espaço de 2 anos. Se não forem cobradas no espaço de 2 anos, as prestações vencem. Não se vence o direito de alimentos, mas prescrevem as prestações. Desde que não estejamos falando de menores. Não existe prescrição contra menor. Isso estará nos artigos 197 a 199 do Código Civil. Não existe prescrição contra menor, principalmente durante o próprio poder, ou poder familiar, hoje chamado de poder familiar. Por isso, o menino com 18 anos, se ele tem 15 anos de prestações atrasadas, ele pode cobrar os 15 anos de prestação. Só poderá ser preso alguém que não pagar os 3 últimos meses de atraso. Então eu devo para o meu filho 5 anos de pensão. A mãe dele resolveu, representando, agora me cobrar. Se eu não pago as 3 últimas parcelas e aquelas que forem se vencendo durante o processo, eu vou preso. As restantes, o passado, só se admite penhora dos meus bens, não da prisão. Também são irrepetíveis. Paguei a pensão alimentícia e depois eu descobri que aquele filho não é meu. Fiz uma ação negatória de paternidade. Mas o que eu paguei, paciência, está pago. Não se pode pedir o que se pagou a título de pensão alimentícia
como forma de repetição e nem como forma de compensação. Ah, já que eu te devo um valor e paguei pensão alimentícia sem dever, então agora eu vou compensar esses valores. Os alimentos não são nem compensáveis e nem irrepetíveis. Pagou pensão alimentícia, ainda que não fosse devida, não tem como reaver. Esses valores também são impenhoráveis, não podem ser penhorados. Aquilo que eu recebo de pensão é para eu sobreviver e, portanto, nenhum credor poderá tomar aquele valor de prestação alimentar minha. E devem ser fixados dentro de proporcionalidades. Capacidade de quem ganha, necessidade de quem pede, capacidade de quem paga. Essa é a proporcionalidade. E a rigor hoje, inclui nessa proporcionalidade todo e qualquer tipo de verba trabalhista, tá? Rescisão contratual, hora extra, 13º, participação de lucro, tudo isso entra no pagamento da pensão alimentícia, se pleiteado for. Quando que se encerra a prestação alimentícia? Primeiro momento de cessação. Há situações para cessar a obrigação alimentícia. A primeira delas é no caso de indignidade. Eu pago pensão alimentícia para o meu filho e ele me espanca. Eu posso pedir a cessação do pagamento por indignidade. Segunda situação, casamento. Aliás, não é nem casamento, dirá a legislação. Se o credor da pensão alimentícia constituir nova família, união estável, casamento ou concubinato, mesmo concubinato, eu não preciso mais pagar a pensão alimentícia. Larguei da minha mulher. Minha mulher se tornou amante de alguém, concubina de alguém. Não sou mais obrigado a pagar a pensão alimentícia. Se ela casar e constituir união estável, então, com muito maior razão. O mesmo se diga em relação à minha filha, o mesmo se diga em relação ao meu filho. Com relação aos filhos maiores, aos filhos menores, ao atingir 18 anos, será necessária uma ação para que promovamos para se encerrar o pagamento da pensão alimentar. Porque essa pensão poderá se prorrogar enquanto ele estiver em estágio universitário. Nós somos obrigados a custear até a primeira universidade do filho. Primeira universidade, não a segunda, e nem pós-graduação ou cursos complementares. Esse foi o nosso estudo dos alimentos. Fique aí que na próxima aula a gente vai tratar sobre divórcio.